Pessoal, boa noite. Meu nome é Vitor. Me pediram para fazer uma apresentação hoje sobre a questão da organização do trabalho em saúde, o desenvolvimento histórico do trabalho em saúde e a educação médica. E daí fiz uma apresentação. Minha proposta é que a gente vou discutindo a apresentação e no final a gente abre para as perguntas, para a gente poder se aprofundar em algum aspecto em específico. E queria saber o retorno de vocês também, até para a gente poder desenvolver depois tentar fazer um desdobramento, possivelmente um desdobramento em alguma temática em específico e tal. Só para me apresentar, meu nome é Vitor Vilar Dourado, eu sou médico anestesista, sou do Sindicato dos Médicos de São Paulo, do Fórum Popular de Saúde de São Paulo, e eu formei na Unicamp, na graduação na Unicamp. Lá eu estudei, ficava fazendo bastante iniciação científica e tal, sobre a questão do trabalho médico. No mesmo grupo que eu, tinha um pessoal que estudava educação médica também. E a gente participava do movimento estudantil, da Executiva de Medicina. Eu fui coordenador de políticas de saúde. E, enfim, esse é um assunto que eu gosto bastante. E apesar de, na parte técnica, eu sou médico anestesista, eu continuo discutindo bastante desses temas políticos no sindicato. Bem, vamos lá então, começar a apresentação. Eu achei bem interessante, vocês me chamaram para discutir sobre trabalho médico, desenvolvimento histórico do trabalho médico, correlacionando com a questão da educação. E daí eu vou explicar o porquê. Primeira coisa, isso faz parte até do nosso grupo de estudos da época, que a gente começou a estudar trabalho, e uma das coisas que a gente estudou era a parte de educação, é que a gente tinha colocado como norteador na discussão de educação é que, para discutir o desenvolvimento histórico da educação médica, as mudanças no plano da educação, a gente precisava ter conhecimento de duas coisas, essencialmente. Uma é o desenvolvimento histórico das metodologias e dos processos de ensino como um todo, não só na medicina. Então, não só estudar, por exemplo, o protocolo, o relatório Flex, né, ou Bolonha, ou coisa assim, específico para a medicina, ou SINAEM, mas a gente tentar buscar, na discussão geral de educação, os elementos que a gente podia usar como base para a gente daí analisar a questão da educação médica. E o outro ponto, que daí a gente considerava bem importante, era a gente tentar entender os momentos históricos onde foram feitas as mudanças na educação a partir das demandas impostas pela produção de saúde. Ou seja, como a organização do trabalho, como a produção de saúde, ela demandava uma certa produção tecnológica, científica, ou a formação de profissionais adequados àquela forma de organização da produção. E com isso, como isso moldava a formação médica, a formação dos trabalhadores de saúde como um todo. E daí, avançando nesse ponto de o porquê que a questão do trabalho é tão importante, vou voltar para uma discussão do Marx sobre infraestrutura e superestrutura, sobre como se organiza a sociedade. E daí, como que a lógica materialista do Marx ela se aplica à análise da realidade. Então, quando o Marx ele vai analisar, e daí isso vai ficar bem forte na questão no livro dele da ideologia alemã e tal, ele vai tentar entender como é que o pensamento, como é que a ideologia, como é que a construção espiritual, ideológica da sociedade, ela se relaciona com o mundo concreto, o mundo real. Diferente dos teóricos da época, de filiação hegeliana, apesar de ele ser um jovem hegeliano, ele vai criticar o seu mestre e vai propor uma subversão da lógica da época. Na época, estava muito em voga que, na verdade, as ideias que comandavam o mundo material. Então, tipo assim, eram as discussões das ideias o que importavam e a questão do que acontece no mundo material um mero detalhe. E o que o Marx vai colocar é exatamente o contrário. O momento que ele está vivendo no século XIX de intensas revoluções, movimentos transformadores radicais e tal, ele vai colocar e fazer uma análise histórica de que, na verdade, a forma de pensamento, a religião, as manifestações artísticas e culturais e políticas, elas são produto
das relações sociais de produção, do modo de produção, das contradições concretas da vida. Eu poderia me alongar muito nisso aqui, mas sem querer me focar muito nisso, mas só para a gente ter uma ideia, havia uma polêmica, por exemplo, sobre o nascimento do protestantismo e a sociedade capitalista moderna. Então, para alguns, a moral protestante é que deu origem a essa sociabilidade capitalista, ao modo de produção capitalista. E para outros, como o Marx, é exatamente o contrário. São o início das relações sociais capitalistas nascentes, embrionárias, que começam a gerar tensões sociais que vão levar a uma crítica à forma religiosa predominante na época e vão gerar a reforma protestante para reorganizar o arcabouço ideológico, cultural, para uma nova forma de organização da produção. Então, é uma readequação do mundo das ideias para se adequar à nova forma de organização. Mas, diferente do Feuerbach, o Marx ele vai colocar que ele não é um processo mecânico e simples, ele é um processo dialético, um processo em que não só o modo de produção ele condiciona, em última instância, o arcabouço ideológico, mas como a questão ideológica ela vai agir para manter e reproduzir o modo de produção capitalista, o modo de produção como um todo, no caso, quem está estudando capitalista. Tem uma frase do Marx no Prefácio à Crítica da Economia Política que ele é bem sintético e, assim, obviamente, com todos os riscos de ser simplista, né, você pegando só um trecho, mas dá bastante, ele é bastante famoso até esse trecho, que o modo de produção da vida material é que condiciona o processo da vida social, política e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, inversamente, o seu ser social que determina a sua consciência. E eu estou falando isso porque a gente vai estudar, basicamente, como que a reorganização da produção vai interferir na questão desde conceitos de saúde, o que é saúde, como que se deve dar a formação do profissional de saúde. Mas, ao mesmo tempo, como que essa reorganização do ensino, ela vai agir para manutenção e reprodução desse modo de produção que está aí. E eu dei isso aqui eu tinha falado aqui, educação médica e trabalho em saúde. A questão de como que o desenvolvimento histórico da produção de saúde sobre capital, ela vai ir agindo, inclusive, na questão do conceito de saúde, como que o que as pessoas consideram como saúde e doença, ela vai se alterando ao longo do tempo. Aqui. E nesse slide aqui, eu sei que vocês tiveram uma primeira discussão com relação à questão da educação em geral, e eu achei bem interessante, e eu fui buscar nela alguns elementos para a gente discutir hoje. E daí, eu estava vendo lá nas apresentações, tem bastante disso no livro do Demerval Saviani, que é Escola de Democracia, e achei a apresentação muito correlata com o livro. E uma das coisas que ele divide é com relação às teorias da educação. Ele divide em teorias não críticas e as teorias crítico-reprodutivistas. Com relação às teorias não críticas, temos a escola tradicional e a escola nova. Vocês vão ver que tem muita relação com o modelo Flexner e os modelos pós-diretrizes curriculares nacionais, o escolanovismo, o método PBL, o construtivismo e tal. Então, essas teorias não críticas fazem parte essas correntes principais da educação médica fazem parte dessa teoria não crítica. E qual que é a essência dessas teorias não críticas? Elas colocam na educação um papel transformador da sociedade. E elas colocam que caberia à educação corrigir injustiças sociais, iniquidades sociais, exclusão tipo assim, aqueles que são excluídos serem reinseridos e tal. Obviamente, sem sucesso. E daí, as teorias críticas reprodutivistas vão fazer uma crítica ao porquê que essas teorias de cima e a escola tradicional e a escola nova não conseguem efetuar o seu projeto de transformação social. Ao contrário,
E é exatamente isso que as teorias críticas produtivistas vão colocar, de que como que a educação, longe de ter assumir um papel de transformação social, ela tem um papel essencialmente de reprodução da sociedade, reprodução das contradições sociais, das relações de classe, e, enfim, não somente da formação técnica da força de trabalho, né, e com isso da reprodução em termos objetivos de formação técnica da força de trabalho, que vai ser subordinado ao capital, como se você for analisar, por exemplo, a questão da formação do trabalhador em saúde, do médico, por exemplo, na DENEM tinha uma discussão que era currículo oculto. Na verdade, é a formação ideológica do trabalhador em saúde. Como que se forma ideologicamente o trabalhador em saúde para reproduzir as relações sociais capitalistas, as divisões hierárquicas no interior do trabalho em saúde, etc. Então, as teorias críticas produtivistas vão mostrar como que a educação, longe de ter um papel de transformação social, assume um papel essencialmente de reprodução social. Não quer dizer que na educação e na universidade, na escola, não haja contradições, conflitos de classe, como há em qualquer outro lugar. A questão é que qual é o objetivo final da escola? Não é subverter a sociedade de classe, ao contrário, é reproduzi-la. Apesar de com contradições internas, conflitos internos, como em qualquer lugar na sociedade capitalista. E daí entra a questão: como mudar a realidade? No livro do Sérgio Arouca, Dilema Primitivista, ele traz um negócio que eu acho muito interessante, que eu sempre comento, que é o binômio alusão-ilusão. E para analisar essa questão da organização do SUS, da organização do sistema de saúde, é muito interessante porque ele fala exatamente sobre a questão da educação. Por exemplo, vamos colocar aqui para a nossa realidade. O que fazer frente a um cenário de desigualdade na nossa saúde, de iniquidades sociais, da não efetivação da saúde como um direito, da falta de qualidade na assistência à saúde, da ingerência do complexo médico-industrial na produção de saúde? E daí, o Jailson Paim, citando o Sérgio Arouca, responde assim, comenta sobre isso. Equivale a um binômio alusão-ilusão, presente nas práticas ideológicas, tal como verificado no caso do dilema preventivista do Sérgio Arouca, quando aludia para um dado problema, a ausência de práticas de saúde contemplando aspectos preventivos e sociais, e iludia quanto à solução, mudanças de atitudes a partir da educação médica, mantendo a organização social do serviço de saúde em uma sociedade que atribuía diferentes valores de uso e de troca à vida humana. Ou seja, desde a época de Arouca, desde pré-SUS, essa questão é colocada em pauta e a educação é colocada como a possibilidade de ser a grande salvação das iniquidades sociais. Os grandes problemas de saúde que a gente tinha, como é que eles poderiam ser resolvidos? A gente mudar a educação do profissional de saúde. Mudar a educação médica vai mudar as iniquidades sociais em saúde. Isso o Sérgio Arouca já criticava. E agora a gente vai ver como as diretrizes curriculares nacionais, como que a reorganização do ensino pós-SUS, longe de ter um papel de transformação, vai ter um papel de reprodução. Vamos lá. Mas assim, vamos dar uma paradinha nas discussões das mudanças curriculares agora e vamos fazer aquilo que me foi pedido nessa discussão, que é discutir sobre o desenvolvimento histórico do trabalho em saúde, para daí depois a gente retomar a discussão da formação médica, da educação em saúde. Então, eu vou começar por um ponto ainda anterior da questão dos momentos históricos do trabalho em saúde. Vou começar sobre de onde surge a medicina, o desenvolvimento histórico da medicina anterior ao capitalismo. E é interessante a gente ver que, assim, uma das coisas que fica difícil quando a gente vai discutir medicina, quando a gente vai discutir isso com as pessoas, que os outros falam que lá, desde a Grécia Antiga, desde os primórdios da humanidade, existe medicina. E que, assim, além de existir, tipo assim, desde sempre, o desenvolvimento da tecnologia parece que é uma coisa, na visão das pessoas, que ela vai sendo incorporada, cada novo passo tecnológico vai sendo incorporado rumo a uma sociedade com acesso às diversas tecnologias e cuja medicina vai evoluindo linearmente rumo à imortalidade, né? A pessoa, a saúde, a produção de saúde vai evoluindo rumo
a uma assistência à saúde que que torne as pessoas imortais. E isso em um processo linear, contínuo, progressivo. E, enfim, quando a gente vai estudar desde os primórdios, a medicina aparentemente tem a mesma função, que é de curar as doenças e manter a saúde das pessoas. Então, eu questiono, a medicina então é neutra? Ela é simplesmente uma coisa que vem evoluindo desde os primórdios e vai continuar evoluindo e é uma coisa linear, sempre vai se desenvolvendo? Falando isso, que uma das minhas iniciações foi exatamente para discutir o que tem no um livro da Dona Ângela, Saúde e Sociedade, que é o papel da saúde, da produção de saúde na sociedade de classe. E começa por aí. O papel da saúde na sociedade de classe, ela muda completamente em relação ao que era essa produção em saúde anterior ao capitalismo. As novas relações sociais de produção, elas reorganizam totalmente a produção em saúde. E uma das coisas mais claras que acontece é que há uma reorganização que agora a força de trabalho é o elemento, a mercadoria fundamental desse novo sistema. A mercadoria fundamental porque ela é a única mercadoria capaz de gerar valor. Valor que é a essência dessa nova forma de organização da sociedade que é baseada na mais-valia, na exploração, na retirada do excedente de trabalho. Então, excedente de valor criado. Então, a força de trabalho, onde ela se corporifica é no corpo do trabalhador. Então, a medicina atuar sobre o corpo desse trabalhador vai assumir um papel fundamental na reprodução dessas relações sociais capitalistas, porque é o garantidor daquela sua mercadoria mais fundamental, que é a que vai dar lucro. E isso tanto em termos individuais como em termos coletivos, tá? Isso quando a gente vai ver, por exemplo, o século XIX, quando ainda há desenvolvimento tecnológico incipiente numa medicina clínica, o papel da medicina é essencialmente a nível social coletivo, né? Então, reurbanização, higienização social, coisas assim. Mas vamos para os pontos que a Dona Ângela coloca. A Dona Ângela ela separa em alguns pontos fundamentais, e aqui eu tentei, sob o risco de ser simplificador ou mecanicista ou coisa assim, mas com um objetivo didático, eu separei em 5 pontos essenciais do papel da medicina na sociedade de classe. O papel fundamental, que eu acabei de colocar, da reprodução da força de trabalho. Então, a saúde sobre o capital tem um papel primordial, essencial, que é de manter o trabalhador trabalhando. Manter o trabalhador em condições de trabalhar. Com isso aqui, a gente podia fazer já milhares de discussões. E eu até sugiro depois, no final, algumas discussões com relação a isso, com relação à medicalização social, o que isso tem a ver com a questão da reprodução da força de trabalho, enfim, aquela questão que a pessoa fala, mas dá remédio mesmo se a pessoa está doente e tal. Enfim, aumento da produtividade média do trabalho, o aumento a diminuição do absenteísmo, que é a falta no trabalho, tudo isso é muito importante para o capital. Para vocês terem ideia, tem uma frase do Ford que fala que o setor médico é o setor mais lucrativo da empresa dele, porque é o que garante que vai pegar os melhores trabalhadores, aqueles com mais condições de trabalhar, com maior possibilidade de ter uma produtividade mais alta, vai dispensar os trabalhadores antes que eles comecem a dar problema, e vai garantir que durante o seu trabalho eles não adoeçam e que eles consigam aumentar a produtividade média do trabalho. Enfim, é simbólica e é muito interessante essa afirmação do Ford. Isso aqui, por mais que alguns tentem diminuir esse papel da saúde atualmente, esse é o papel fundamental que a saúde exerce sobre o capitalismo. A questão do inculcamento ideológico e normatização social. É muito interessante que a medicina, isso desde lá do século XIX, mesmo nos primórdios da organização da medicina sobre o capitalismo, ela tem um papel fundamental que é de dizer o que é certo e o que é errado. Ela começa a dizer a forma cientificamente correta de viver, o jeito certo de viver. E, obviamente, esse jeito certo é o jeito certo para o capital, né? É o jeito certo e adequado para manter e reproduzir as relações sociais de produção. Então, não é que simplesmente alguém tem um perigo, não fume,
não coma, não beba. As coisas que você não pode fazer. Engraçado que nesses não trabalho. Nunca. A questão não é, se você for ver, o trabalho é o que mais gera impacto negativo, né? Quando você vai ver a distribuição da sociedade por exemplo, entre um cortador de cana e um banqueiro, a diferença é completa, é abismal, são extremos da sociedade. E o que diferencia eles é a inserção no trabalho, a forma como eles se inserem. Isso vai se dar tanto a forma que se dá o desgaste do seu corpo, como o acesso que você vai ter aos produtos, das riquezas produzidas socialmente. Então, é interessante que a gente já comece daqui entendendo que as recomendações da medicina, elas obedecem àquilo que é necessário para o capitalismo. Não é? Elas não subvertem ele. Por mais que seja para limitar a quantidade de horas de trabalho, e olha que ela é bem quietinha em fazer isso, mas por mais que seja para limitar a quantidade de horas de trabalho, é para que o trabalhador não entre em colapso e não tenha condições de trabalhar. Pro Marx, por exemplo, a questão do salário, da remuneração do trabalho, é essencialmente para manter o trabalhador em condições de continuar trabalhando. Então, a medicina entra nesse papel de garantir que o trabalhador continue em condições de trabalhar. E vai começar a dizer que como ele vai fazer isso deve-se principalmente às suas ações individuais. As suas ações, a como ele vai se comportar no dia a dia, aos hábitos saudáveis, tal, e não às dinâmicas sociais, os problemas sociais. Então, o papel de inculcamento ideológico é muito interessante. E é interessante que mesmo quando você tem alguma doença que por exemplo, hipertensão, é uma doença que, por mais que a gente aumente os serviços de saúde, aumente a medicalização, dê mais remédio, as pessoas não deixam de ter hipertensão, passam a ter hipertensão controlada. Mas apesar de aumentar o número de remédios, tudo, não deixa de aumentar no mundo a quantidade de pessoas com hipertensão. O mesmo pode dizer da depressão, por exemplo. A gente tem tratamento para depressão, mas não tem tratamento para evitar que a pessoa fique depressiva. Ou seja, aquilo que faz parte da dinâmica social de produzir aquela pessoa adoecida, isso a gente não consegue evitar. A gente só age depois, quando a sociedade já vai danificando aquela força de trabalho. E isso está a essência do inculcamento ideológico. O problema não está na dinâmica social adoecedora que a gente precisa reverter, está em como a gente vai fazer para tratar individualmente esses indivíduos. Tem um outro ponto essencial, e que esse ponto em particular vai ser bem interessante na nossa discussão, que é a realização da mais-valia do complexo médico-industrial. Vocês vão ver que isso tem bastante relação com a discussão do relatório do Flexner e das mudanças do ensino médico no início do final do século XIX e no século XX. E a questão da realização da mais-valia do complexo médico-industrial é interessante porque, assim, apesar do complexo médico-industrial, tanto da produção de insumos, por exemplo, desde seringas, agulhas, maquinário por exemplo, monitores, aparelhos de anestesia, tomógrafos, ressonâncias e por aí vai, às medicações, a produção dela se dá externa à produção direta da saúde, né, do atendimento médico, mas ela só se consegue se realizar a partir dessa dinâmica do trabalho em saúde. Então, com relação a esse complexo médico-industrial, é interessante a gente ver que a realização dele depende daí das relações da produção, do acesso à saúde, da universalização do acesso à saúde. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de SUS, longe de subverter a lógica geral do capitalismo, da produção de saúde sobre o capital, dessa dinâmica da saúde submetida ao capitalismo, longe disso. O acesso universal à saúde vai universalizar também o acesso aos medicamentos e aos procedimentos médicos, ao consumo de insumos. E esse setor não foi estatizado. Então, por mais que você vai ver na Inglaterra, que o NHS tem uma percentagem de serviços públicos muito maior, lá a produção de medicamentos e de insumos não foi estatizada. Então, universaliza também o consumo do acesso
consumo dessas mercadorias do complexo médico industrial. Então, esse setor ele tem muitos interesses em como vai se organizar, e não só organizar o setor privado, mas como se vai organizar os serviços públicos de saúde. E daí, essa charge também interessante, é tempo de angústia e solidão. Ninguém está feliz, só a indústria de remédios. Enfim. Contenção social. Esse aqui é um ponto interessante que também tem a ver com aquilo que a gente está discutindo, de que os sistemas públicos de saúde eles não se contrapõem tipo, não são um contraponto essencial à lógica capitalista na produção de saúde. Pelo contrário, a contenção esse ponto de contenção social ele deixa bem claro isso, que não é à toa, não é nos momentos em que o Estado está com mais dinheiro para gastar. Por exemplo, quando está esbanjando dinheiro, não é nesse momento que há o surgimento e a ampliação do serviço público de saúde. Ao contrário, é nesse momento em que há a ampliação do setor privado. Nos momentos em que há o surgimento dos serviços públicos de saúde, o engraçado que você vai olhar na história é que nos momentos de maior crise, está todo mundo fudido, o Estado aparentemente está sem dinheiro, e ele vai lá e cria sistemas universais de saúde, amplia o acesso à saúde para todo mundo e tal. E é uma coisa aparentemente contraditória, né? Como é que o problema que o Estado sempre reclama, aparece sempre na televisão, que não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Como é que a Inglaterra, no pós-segunda guerra, toda arrebentada, explodindo uma porrada de bomba em cima dela, vai lá e cria o NHS, que no lado capitalista é o maior sistema de saúde até então, o maior sistema de saúde público do mundo. Universaliza o acesso à saúde no meio da maior crise da história deles, e pum, cria um sistema público de saúde universal. No Brasil, no meio da década perdida, vai lá e vamos fazer assim. Então, a gente vai criar um sistema universal de saúde. No caso dos Estados Unidos, na época do Obamacare, no meio da crise econômica, uma crise econômica fodida, a maior crise que tem desde da crise de 29, vamos ampliar o sistema público de saúde nos Estados Unidos. Qual o sentido que faz? Nos momentos onde parece estar tudo quebrado. Então, a questão é que nos momentos que está tudo quebrado, é onde as contradições sociais, os antagonismos de classe se agudizam e daí ameaçam a ordem burguesa. Então, se você, como Estado, representante dos seus interesses da classe burguesa, representante dos interesses da classe burguesa, nesses momentos de tensionamento social, e aqui eu coloquei o exemplo do Brasil, na década de 80, em que o movimento camponês está explodindo, o movimento operário está fazendo greves no ABC, está um momento de grande efervescência política. Daí o que é que você faz? Você cria a 8ª Conferência Nacional de Saúde, você cria a Constituição de 88 para conter esses ânimos de radicalidade da classe trabalhadora. E vamos para o último ponto, que é a exploração do trabalho em saúde diretamente, a produção de mais-valia diretamente pelo trabalhador em saúde. E aqui eu tenho uma imagem que é curiosa, que é, lado a lado, uma indústria têxtil e uma indústria de saúde. E é interessante a gente ver que, assim, eu vou colocar isso no ponto mais para frente, eu não vou me alongar muito nesse ponto exatamente por causa disso, que no setor de saúde, ele se inicia como um setor improdutivo na concepção marxista do improdutivo, que é um setor que não produz diretamente mais-valia, ele é um serviço público garantido pelo Estado. Então, os primórdios do serviço de saúde sobre o capital, eles são essencialmente, eles vão sendo criados sistemas públicos de saúde, com uma infraestrutura criada a partir do Estado, tal, hospitais públicos, e depois o setor privado vai avançando sobre esse setor público, e hoje em dia assim, representa um setor de produção de mais-valia importante para o capital. Pra vocês terem ideia, nos Estados Unidos, 16% do PIB gira em torno da saúde. 16% do PIB é um dos maiores setores da economia americana. É um dos maiores setores da economia americana e com alto índice de lucratividade. Então, uma das respostas as crises cíclicas do capital, em particular a crise na década de 70, 80, foi dada pelas propostas neoliberais para colocar a saúde e a educação como setores de exploração de mais-valia e abertura para o setor privado para ele ampliar seus lucros nesse setor.
E é isso que a gente vive no Brasil hoje. Vamos começar agora com... pode parecer que essa questão do papel da saúde foi relativamente desnecessária na nossa discussão, mas vocês vão ver que mais para frente vai ser interessante. Com relação à transformação do trabalho em saúde. É interessante a gente ver nos primórdios do capitalismo, e assim, eu não vou voltar aí para a antiguidade ou a Grécia, ou enfim. Eu vou falar do final da Idade Média, que é quando as relações sociais capitalistas começam a aparecer, começam de forma ainda embrionária a se desenvolver. E nesse final da Idade Média, a produção de saúde era dividida entre os físicos e os cirurgiões, uma divisão rudimentar do trabalho ainda, em que os físicos eles eram formados nas universidades da época, os centros formadores técnicos da época, tecnológicos da época, e esses físicos eles eram como se fossem clínicos hoje em dia, atendiam a aristocracia e a população mais rica. Já os cirurgiões, eles eram responsáveis pelos tratamentos das pessoas mais pobres, os servos, os plebeus, e eles tinham mais a ver com a questão das corporações de ofício, de técnicos em saber tirar um parasita, ou usar algumas técnicas para fazer pequenas cirurgias, vai tirar a pereba, vai tirar pequenos procedimentos cirúrgicos e tal. E a formação deles era eminentemente prática, sem muito conhecimento teórico. Essa era uma organização rudimentar ainda do trabalho. E eu, colocando um paralelo no desenvolvimento histórico do trabalhador, do operariado, do proletariado, esse aí seria o nosso artesão, o médico artesão. Seria, nesse primórdio do capitalismo, um profissional autônomo, liberal, digamos assim, que ele não era subordinado às dinâmicas de assalariamento e tal, como vai ser no futuro. Então, é interessante vou começar aí fazendo paralelos com a subordinação do trabalho como um todo ao capital e do trabalho em saúde em particular. Então, esse aqui é o nosso profissional autônomo. E daí, nesse slide, eu coloquei do artesanato à produção fabril. Apesar de estar um monte de texto aqui, a ideia dele é assim, colocar quais são os aspectos fundamentais do artesanato, dessa mudança do artesanato à produção fabril. Eu coloquei aqui então, vamos lá. A transformação do artesão, um produtor autônomo individual, em um proletário, um trabalhador assalariado. A perda da propriedade dos meios de produção para o dono da fábrica, burguesia. E os meios de produção, o que eu estou dizendo aqui, é o seu instrumental de trabalho. A parcelarização da produção e a especialização dos trabalhadores em etapas da produção, fazendo com que perdessem o controle do processo produtivo completo e se identificassem somente com o seu segmento do processo. Uma intensa produção científica, uma verdadeira revolução tecnológica que muda completamente as bases da produção. Grande complexificação dos conhecimentos e instrumental de trabalho, tornando impossível aos profissionais deterem todos os meios de trabalho. E com isso, eles vão ter que vender a força de trabalho deles para a burguesia, porque a burguesia, sim, tem esse instrumental mais desenvolvido, a máquina, que antes era tipo um martelinho, agora é uma máquina de cortar couro. E ele não tem mais como ter uma máquina de cortar couro em casa, ele vai lá e começa a trabalhar nessa fábrica desse burguês. E a outra coisa, a fábrica. A fábrica passa a ser o local de reunião do instrumental e das diversas etapas da produção e seus diversos especialistas. Então, uma reunião física dos trabalhadores. Eles passam a ficar no mesmo local e deixam de fazer uma produção artesanal, individual, separada. E, mudando agora o slide, eu coloquei agora o paralelo com o trabalho em saúde. Então, as características da transição do modelo de médico artesão ao modelo hospitalar, ao invés de industrial. A transformação do médico liberal em profissional assalariado, a perda da propriedade dos meios de produção detidos pelo dono do hospital agora e não mais pelo médico liberal, a parcelarização da produção e a especialização dos trabalhadores de saúde em etapas da produção, tanto criam-se especialidades médicas, como criam-se outras categorias não médicas, por isso quando a gente fala, tipo, o desenvolvimento teórico da educação médica, do trabalho médico e tal, tudo isso pode ser transformado em trabalho em saúde, em educação em saúde, porque
os primórdios são comuns, né, esse trabalhador artesão médico que vai se repartir em várias especializações e em outras categorias. Então, a parcelarização do trabalho vai acontecer criando outras categorias que não o médico também. E nisso eu não estou colocando uma relação de tipo de um ser mais importante que o outro, falando da origem histórica deles. Enfim, essa produção científica, um modelo biologicista de entender a saúde e a doença, e a descoberta das bactérias no final, lá pelo século XIX. Grande complexificação dos conhecimentos no instrumental de trabalho e da farmacologia, tornando impossível aos profissionais de saúde deterem todos os meios de trabalho e deterem todos os fármacos que eram usados como tratamento. Nesses primórdios aí, vão surgir os boticários, ou então tipo médicos que são especialistas em fazer formulações, medicações que vão ser usadas no tratamento. Então, desses primórdios, é interessante que eles ainda conseguiam na sua maletinha levar vários remedinhos lá que eles tinham. Hoje em dia, obviamente, olhando para uma farmácia, você vê que não tem como um médico levar em uma maletinha todos os medicamentos que podem ser usados para o tratamento das coisas. Uma grande complexificação dos conhecimentos, do instrumental de trabalho e da farmacologia. Essa parte também coloca que a complexificação dos conhecimentos, apesar de ficar falando muito isso na universidade, é impossível para um profissional só hoje deter todo o conhecimento de todas as áreas. Isso aí parece bem óbvio, né? Quando a gente termina a graduação e vai fazer alguma especialização, a gente vê que o que a gente sabia daquela especialidade antes era uma coisa muito irrisória. É apenas noções básicas, gerais daquilo ali. E está muito longe de ficar na fronteira do conhecimento daquela especialidade. E, por fim, o hospital, que passa a ser o local de reunião do instrumental e das diversas etapas da produção e seus diversos especialistas. O hospital passa a ser a fábrica de saúde. Vamos lá. Aqui é aquela mesma imagem que eu tinha colocado lá. E daí, o que isso tem a ver com a reforma do ensino em saúde? E vamos discutir o modelo Flexner. É muito interessante que quando a gente vai ver daí sobre o modelo Flexner, que a conjuntura da época, a situação que o Flexner se depara nos Estados Unidos, é que há diversas faculdades de medicina com diversas propostas de ensino, inclusive diferentes públicos acessando da universidade, por exemplo, de negros, de mulheres, enfim, e diferentes formas de encarar a saúde e a doença. E isso inclui, inclusive, concepções que eram muito fortes no século XIX, que era a concepção miasmática. A origem da saúde e da doença tinha a ver com maus ares. Então, eles colocavam a questão e norteavam a questão da higienização social, urbanização, a partir de a saúde coletiva da época, a saúde pública da época de populações, era organizada pensando na questão dos miasmas. E, enfim, com a descoberta da bactéria, com a descoberta dos agentes infecciosos, começou uma demanda, uma pressão por parte dos setores capitalistas, que obviamente o complexo médico industrial, que vai começar a produzir e vai precisar da produção de saúde, demandando o consumo das suas mercadorias, e a forma de se encarar a doença, ela foi hegemonicamente pensada no modelo biologicista, né, que atribuía a esses agentes infecciosos a causa praticamente única da doença. Então, a ação sobre esses agentes biológicos, que pareciam ser a grande descoberta do momento, tem que atuar sobre esses agentes infecciosos para poder curar as pessoas. E o modelo biologicista realmente promove avanços gigantescos no tratamento das moléstias mais comuns da época, que as moléstias infecciosas. E daí, com o relatório Flexner, há uma imposição dessa racionalidade científica no ensino da medicina. E assim, quando eu falo isso, eu vou colocar isso mais para frente, mas fazendo uma análise, tentando fazer uma análise concreta da situação, sem necessariamente um juízo valorativo. Porque assim, que há problemas no modelo Flexner, é óbvio que tem, mas ao mesmo tempo, não dá para relativizar
o papel que essa racionalidade científica teve de avanço em relação às concepções de saúde e doença anteriores também. Tinham pontos positivos, mas que eram essencialmente concepções que iam desde um misticismo em torno da saúde a tratamentos que, obviamente, não tinham nenhum embasamento para serem feitos. Mas, assim, o relatório Flexner, como tudo no capitalismo, e é isso que eu acho que é uma coisa essencial se colocar com relação àquela discussão inicial sobre neutralidade da medicina ou não, é que a ciência não é neutra. E as pesquisas, o desenvolvimento científico, ele obedece a interesses e a interesses de classe. Desde que qual pesquisa você vai fazer, qual vai ser a sua forma de agir sobre um determinado problema de saúde. Se você vai buscar, por exemplo, desde questões simples, se você vai buscar uma vacina ou se você vai buscar um remédio, ou seja, um remédio que vai prevenir, um remédio que vai tratar. Desde esse ponto, há questões de se você vai agir depois, você vai agir fazendo, enfim, inventando remédios ou reorganizando as dinâmicas sociais que adoecem. Enfim, a ciência não é neutra, a medicina não é neutra, e usar uma concepção cientificista, positivista para organizar o ensino médico, obviamente não vai ser neutro e vai atender aos interesses do capital, mesmo naquilo que aparentemente não tem nada a ver com a discussão científica. Por exemplo, fechar a universidade para negro, fechar a universidade para mulher e aumentar a questão do poderio, da hegemonia do homem branco como monopólio e detentor desse saber médico e vai não só vai criar esse médico a sua imagem e semelhança das classes dominantes, como vai dar a ele o poder de organizar a produção em saúde. Então ele vai ser hierarquicamente superior às outras categorias, vai subordinar as outras categorias a sua forma uma dinâmica própria de produção de saúde, uma dinâmica essa que está obediente às necessidades do capital. O relatório Flexner tinha algumas propostas. Uma delas, por exemplo, é de que a escola médica devia estar acoplada à universidade e o ensino da medicina dividido em 2 ciclos, ciclo básico e um ciclo clínico. O ciclo básico é equipado com laboratórios e o ciclo clínico essencialmente deveria ocorrer e ter um hospital próprio para ensino. Isso vai ser interessante quando a gente for discutir depois um pouco das mudanças curriculares. Indústrias farmacêuticas com um amplo crescimento vão começar já no final do século XIX, comprar espaço para as publicações científicas, vão financiar as revistas médicas, vão garantir que a produção tecnológica vai atender aos seus interesses e vai desenvolver os novos fármacos e fazer com que essa nova educação médica incorpore a prescrição desses seus fármacos como o tratamento último. Essa associação entre a corporação médica e o grande capital, representada pelas indústrias farmacêuticas, passou a exercer uma forte pressão sobre o governo e as instituições médicas para a implantação e extensão da medicina científica e para a extensão do modelo Flexner. Inclusive aqui no Brasil, Fundação Carnegie, Fundação... tem um monte aí, quando a gente estudava o modelo Flexner, a gente estudava isso. Fundação Rockefeller, e todas as fundações dos grandes capitalistas da época, impulsionando o modelo Flexner e a sua implementação nos outros países do mundo. Então, criando uma forma hegemônica de se produzir saúde, subordinada ao capital. E ao longo do século XX, a gente viu esse crescimento e florescimento dessa hegemonia da produção de saúde e da formação de saúde, segundo essa lógica do Flexner, e dessa medicina biologicista. Houve um desenvolvimento do sistema de saúde, de complexo médico hospitalar, de uma infraestrutura, tanto no setor público como no setor privado, gigantesca. O desenvolvimento das forças produtivas, tanto as tecnologias, o instrumental de trabalho, a ampliação da força de trabalho. Então, o número de médicos ele sofre uma expansão gigantesca ao longo do século XX, pelo mundo. Ao desenvolvimento não só do complexo
complexo médico hospitalar, mas complexo médico industrial como um todo, que inclui não só os hospitais, mas a indústria farmacêutica, a indústria de insumos, agregada, né, a esse crescimento do acesso aos serviços de saúde. Aquilo que eu falei, que o consumo dela depende do acesso aos serviços de saúde, e a subordinação do trabalhador em saúde, a dinâmica capitalista e a progressiva especialização do trabalho. Isso também a gente vai ver mais pra frente. E daí entra um tema que eu acho muito interessante, que é a subsunção formal e a subsunção real do trabalho ao capital. Subsunção e subordinação são meio sinônimos. Então, duas etapas da subordinação do trabalho ao capital. E esses termos aqui, eu tô falando, são os termos que o marxismo usa para analisar. No caso do proletariado industrial, há duas etapas na sua dinâmica de subordinação ao capital. No primeiro momento, os artesãos, eles não vão de bom grado trabalhar para os capitalistas e ganhar um salário. Não é uma coisa que acontece assim de boa. Então, nesse primeiro momento, os artesãos, conforme eu tenho aquelas mudanças que eu falei para vocês lá no começo, do trabalho dos artesãos, eles vão sendo aglomerados por um capitalista num galpão, em que eles vão produzindo juntos ali. E conforme vai tendo aquilo ali, você vai vendo que um trabalhador ele é melhor em uma etapa do que na outra e tal, mas todos eles sabem se eu falar para ele, produz um sapato inteiro, ele vai produzir o sapato inteiro. Por mais que no final das contas ele seja o cara que faz o corte do couro perfeitamente, o outro prega o couro muito bem. Mas assim, todo mundo sabe fazer tudo, todo mundo faz as coisas mais ou menos do processo inteiro sozinho. O capitalista, então, ele só aglutina esses trabalhadores ali naquele galpão. Nessa etapa, o trabalho vivo, que é o trabalhador, se sobrepõe ao trabalho morto, que é o seu instrumental de trabalho na produção. É a etapa da manufatura, nos termos marxistas. Num segundo momento, conforme o desenvolvimento das forças produtivas acontece, há um desenvolvimento do instrumental de trabalho e surge um sistema de máquinas. Nessa nova etapa, a hegemonia do processo se dá pela maquinaria e não pelo trabalhador vivo. O que acontece? Nessa etapa, conforme vai havendo o desenvolvimento das forças produtivas, da tecnologia, do maquinário, a fábrica, em vez de você produzir um sapato inteiro, o capitalista ele vai pegando e vai produzindo máquinas mais poderosas. O capitalista vai produzindo, que eu digo assim, na verdade, vai financiando e vai ficando para si com máquinas e tecnologias mais poderosas, não ele que trabalha, né? Enfim. Então, o capital vai desenvolvendo esse maquinário mais poderoso e mais específico para cortar couro. Aquela máquina só corta couro. Corta couro, corta couro, corta couro. Faz isso muito e faz isso muito mais rápido que o trabalhador artesão com o seu instrumental mais arcaico. E conforme vai havendo isso, essa máquina vai se desenvolvendo, ocorre uma simplificação do trabalho. A simplificação que eu falo aqui é que não precisa ser tão habilidoso em manusear uma tesoura, por exemplo. Ele vai simplesmente ter que saber posicionar bem, manipular bem a máquina, para colocar o couro na posição certa para a máquina fazer o corte. Então, isso você pode pensar tanto num couro, como numa chapa de metal, e por aí vai. Você tem que posicionar bem e deixar a máquina fazer o negócio, fazer a prensa dela, fazer o negócio dela direitinho. Então você vai ter que basicamente operar a máquina. E isso vai quebrando as corporações de ofício, que é onde era ensinado de trabalhador para trabalhador o conhecimento para produzir aquela coisa específica. E daí esse desenvolvimento, esse avanço nesse maquinário e essa simplificação do trabalho vai permitir para os capitalistas quebrar essa corporação de ofício e pegar aquela massa de trabalhadores vindas do campo, desempregadas, incultas, que não tinham a mesma habilidade de produzir sapato que os artesãos das corporações de ofício e tal, e vai colocando tudo para operar a máquina. E com isso vai empurrando o salário das pessoas lá para baixo. Conforme vai tendo mais expulsão de gente do campo, vai ter mais gente para operar as máquinas e vai ficando mais barato. E nesse sistema de máquinas ocorre uma coisa que até então não acontecia. Até então,
dono da empresa podia falar, vamos, produza mais rápido, a gente tem que aumentar a produção e tal. Mas ele não tinha controle direto sobre o ritmo de trabalho. E agora, com o sistema de máquinas, ele começa a ter o controle de ditar o ritmo de trabalho dos trabalhadores. E isso de duas formas principais. Uma é que, se vocês forem ver Taylor, Ford, ele começa a estudar os tempos de cada processo. Então, tipo, ele fica olhando um cara, olhando o trabalhador e vendo como é que ele faz os movimentos para fazer aquela etapa dele do processo. E ele vai pega o cara que consegue fazer mais rápido e analisa minuciosamente os movimentos que ele faz, para quais são a forma de fazer movimentos mais eficiente, que economiza mais tempo e produz mais coisa. Parece uma coisa meio louca, mas se vocês forem ver um documentário, uma carne e osso, ele analisa diretamente todos os movimentos que o trabalhador precisa fazer para desossar um frango em poucos segundos. Então, esse Taylor e o Ford, eles vão observar minuciosamente como otimizar cada etapa da produção. E não só isso, pela questão de qual é o jeito mais certo de desempenhar aquele processo específico da produção, como o sistema de máquinas começa a ter a esteira de produção. E para quem já assistiu Tempos Modernos, sabe exatamente como essa questão dos ritmos de trabalho aparece no filme. Literalmente, no filme, o dono da fábrica vai pedindo para acelerar a esteira. Acelera a esteira, acelera a esteira. E o ritmo de trabalho dos trabalhadores é assim, ditado pela velocidade da esteira. Também uma inovação do Taylorismo Fordismo. Então é muito interessante esse ponto também. Então, aí a gente comentou sobre a substituição formal e, no segundo momento, a substituição real. Então, na substituição formal, primeiro, o artesão se torna assalariado e depois a autonomia do processo produtivo é retirada dele e ele passa a ter uma alienação cada vez mais. A alienação no início é somente alienação em relação à propriedade daquilo que você produziu. Então, assim, enquanto o artesão produzia o sapato era dele e ele vendia, agora na manufatura, o artesão produziu o sapato para o dono da fábrica, por mais que aquela manufatura ali não conseguisse ditar a forma do trabalho individual dele. Já na substituição real, que é a segunda etapa, não só ocorre o assalariamento, mas a subordinação daquele trabalhador ao sistema de máquinas e à forma de organização da produção do capitalista. E o que isso tem a ver com a nossa discussão, afinal? Enfim, agora que começa a parte interessante. No caso do trabalhador de saúde, e se vocês forem ver bem, é exatamente isso que acontece. Com uma diferença temporal importante, eu vou colocar isso um pouquinho mais para frente. Há uma diferença de tempo e esse processo acontece, mas a gente precisa observar que nesse primeiro momento em que o médico artesão é subordinado ao capital, o capital não só subordina ele em termos de assalariamento, começa a assalariar o médico, como ele começa a dar os princípios dessa formação, a lógica científica, a produção de tecnologias, começa gradualmente a ir colocando num corpo exterior àquele profissional individual a desenvolvimento das técnicas, das tecnologias. Então agora não era mais um médico como na Grécia Antiga lá, em que um profissional ensinando para o outro como fazer, ou como eu estava comentando lá sobre os cirurgiões da Idade Média, que um profissional falava e ia ensinando para o outro, ao estilo de uma corporação de ofício, como desenvolver o trabalho dele. Agora, o desenvolvimento da tecnologia e de como deveria ser o atendimento começa a seguir uma lógica científica que vai ser ditada e formulada pelos centros produtores de tecnologia subordinados ao capital. Então, começa, no primeiro momento, ocorre uma reorganização da produção de saúde sobre essa lógica científica e o médico, ainda assalariado ou trabalhando em um consultório, mantém certa autonomia na produção de saúde. E autonomia no ritmo de atendimento. E até mesmo quais são as condutas que ele vai dar. Então, é uma autonomia muito grande. E vocês vão ver que gradualmente vai sair. Vai deixar de existir.
O desenvolvimento das forças produtivas e o conhecimento progressivamente busca sistematizar e organizar os métodos e condutas em modelos respaldados cientificamente. Quem já não ouviu da medicina baseada em evidências? E os protocolos e diretrizes que ouso dizer, e tem bastante, ouso dizer assim, não sou só eu que estou dizendo, não, tem bastante estudo discutindo sobre isso, tecnologia leve e dura, tecnologia dura e outras coisas assim, sobre a questão dos protocolos e do sistema de máquinas. E segundo essas discussões, o sistema de máquinas na medicina, quando eu falo medicina na produção de saúde, ela não se efetivou da mesma forma que no resto no operariado fabril, em que tem uma linha de produção, uma esteira de produção, porque a gente não conseguiu inventar uma máquina ainda em que a pessoa entrasse doente e saísse curada, simplesmente, só em que o papel do profissional fosse simplesmente colocar o paciente lá. Isso acontece no raio-x, mas o raio-x, infelizmente, a pessoa não sai curada da pneumonia quando ela faz o raio-x, mas a questão é que essa subordinação, aparentemente, na medicina, então, seria impossível, ou até agora a gente não teria conseguido evoluir em nada, numa subordinação do trabalho vivo ao trabalho morto, numa subordinação do trabalhador em saúde a um sistema de máquinas. Só que há vários estudos discutindo isso, eu acho muito interessante, e essa subordinação do trabalho vivo ao trabalho morto na saúde se dá com a adesão aos protocolos. A sistematização de protocolos que você consegue ir organizando a forma mais eficiente tanto de fazer o atendimento, de fazer história pregressa, moléstia atual, fazer o exame físico, qual o jeito certinho de fazer e com relação às condutas, com relação a qual é a forma que você tem que encarar para uma diarreia, quais são os fatores de risco, a dengue, o que você tem que ver, aí tem uma chavezinha, você puxa para um lado, prova do laço, ou questão de se está fazer o estudo pulmonar e vai ver se está tendo derrame pleural, enfim. Você vai fazer tudo a partir de chavinhas e o protocolo vai dizendo qual é o jeito mais eficiente de você cumprir. Pensem nisso. E o tempo de consulta também, o capital vai se impondo. Quando eu falo capital, na verdade, as dinâmicas capitalistas, não só no setor privado, mas no setor público também, principalmente quando a gente vê hoje em dia que o setor público é essencialmente organizado a partir da lógica privada, né? Da lógica da produtividade do setor privado. Então, como as OS e tal, o tempo de conduta passa cada vez mais a incidir passa a cada vez mais tensionar o tempo de consulta para que aumente a produtividade média do trabalho, aumente a produtividade, o número de consultas, o número de atendimentos. E isso no setor público, ou mesmo você vai pensar no médico de um consultório que recebe por consulta, na verdade o que ele faz é receber por produtividade, e quanto mais ele atende, mais ele recebe. Assim como o Uber, assim como um cortador de cana, assim como outros trabalhadores que, em vez de receber salário, recebem por produtividade. O desenvolvimento do sistema de máquinas na saúde é mais lento e incomplexo comparado com outros setores produtivos devido à dificuldade de criar máquinas capazes de assumir a hegemonia da produção de saúde, que eu falei, um cara está doente e sai curado. Tem isso em filme, ainda não inventaram na medicina, de verdade. Mas a questão dos protocolos vem assumindo esse papel de simplificar o trabalho. Quando eu falo simplificar o trabalho, é que assim, com o protocolo, pense bem, com o protocolo, você não precisa nem mesmo que seja um médico que execute o protocolo. Você pode colocar qualquer pessoa. Hoje tem até algumas discussões de fazer isso com um aplicativo, né? Da pessoa descrevendo e puxando as chavezinhas e ver o que ela precisa tomar, o que ela precisa fazer para estar. Não estou defendendo isso. Estou falando que assim, se você for analisar, o sistema de máquinas simplifica o trabalho a tal ponto de que qualquer pessoa pode pegar e olhar as chaves e ir seguindo aquelas chaves e fazendo o seu e sabendo se o seu caso é grave ou não, tal. E isso, obviamente, traz grandes implicações para a formação médica. E daí agora, as mudanças do trabalho em saúde e educação. Vamos voltar um pouquinho à discussão de educação. Primeiro, então, tem a divisão pormenorizada do trabalho. Os trabalhadores não precisam se apropriar de todo o processo produtivo e nem dos fundamentos científicos que já se incorporaram às máquinas ou protocolos. Isso é muito interessante.
Basta, não precisa mais que os trabalhadores, os médicos, por exemplo, saibam das bases fisiopatológicas das doenças. Basta que desde o primeiro ano eles discutam quais são as evidências mais atuais para o tratamento de tuberculose, vão para o posto de saúde e vejam as doenças mais prevalentes, incorporem os protocolos mais recentes para o atendimento dessas doenças mais prevalentes e executem aqueles protocolos. E vejam só se vocês já não ouviram essa frase. Não precisa agora deles saberem as bases fisiopatológicas. O importante é aprender a aprender. É aprender onde buscar o conhecimento necessário conhecimento que eu falo na verdade, o protocolo necessário para tratar aquela doença. Então, as bases fisiopatológicas, os laboratórios do relatório Flexner passam a ser dispensáveis. Agora, não é mais o papel desse médico aí produzir o conhecimento. Ao contrário do discurso, e daí vocês vão ver lá no escolanovismo e na discussão que vocês fizeram a última vez, em vez de ser uma questão, eles colocam como se, na verdade, aprender fosse uma pesquisa científica. E, obviamente, aprender não é você inventar a roda mais uma vez. Eu não vou estudar sobre a roda, eu vou descobrir a roda. Então, todo mundo vai descobrir a roda pela primeira vez de novo. Então, a questão não é uma questão de pesquisa científica, é de apropriação do conhecimento já produzido pela humanidade. Então, é uma mentira, na verdade, que você está descobrindo. Por exemplo, quando você vai pesquisar sobre tuberculose, você não vai pesquisar e descobrir a tuberculose pela primeira vez de novo. Não. Você vai pesquisar o que há de protocolo sobre a tuberculose. Então, o seu aprender, você não está pesquisando e descobrindo a tuberculose. Você está apenas incorporando os protocolos mais recentes para tratá-la. Para identificá-la, para diagnosticá-la e tratá-la. Então, para essa nova divisão do trabalho, você não precisa saber essas bases fisiopatológicas. Você precisa apenas operacionalizar os protocolos ou o sistema de máquinas. Para o lógico capital, não é mais necessário o conhecimento dos fundamentos básicos para a prática médica, mas apenas a incorporação dos protocolos mais recentes. Escola nova, aprender a aprender. E daí, vamos ver o que isso teve de impacto na formação de saúde. É nesse contexto que surgem as pedagogias do aprender a aprender / aprender a fazer, para justificar a mudança na educação e atender às demandas da nova conformação do trabalho. E quando eu falo isso, vejam só, eu não estou simplesmente falando que as diretrizes curriculares nacionais e a reforma do ensino foi para atender a reorganização do trabalho em saúde produzida pelo SUS. Isso é um fator importante também, pode até se aprofundar nisso. O que é formar um médico para trabalhar no SUS, que as diretrizes curriculares nacionais falavam. Ou um médico um médico formado para atender as demandas sociais, ou as doenças mais prevalentes, enfim. Não é simplesmente isso que eu estou falando. Eu estou falando que é uma coisa ainda mais profunda. A reorganização produtiva, a forma de parcelarização do trabalho e agora a forma de divisão intelectual manual do trabalho, a produção científica, sistematizando protocolos, fazendo sistema de máquinas, leva a novas demandas dessa força de trabalho que agora não precisa mais saber as bases fisiopatológicas como sabia anteriormente com o relatório Flexner. Então, são reformuladas as bases da formação da educação médica. O Newton Duarte faz alguns destaques com relação a uma crítica, na verdade, ao escolanovismo e o aprender a aprender. É mais importante o aluno desenvolver um método de aquisição, descoberta, construção do conhecimento do que se apropriar do mesmo. Isso ele está fazendo uma síntese e criticando. Esses são os aspectos que ele está dizendo com relação ao escolanovismo que ele critica. É mais importante aprender sozinho do que coletivamente. A atividade educativa deve ser impulsionada e dirigida pelos interesses e necessidades do aluno. O aluno vai dizer o que ele quer aprender. A educação deve preparar os indivíduos para uma sociedade em constante mudança. Isso é muito engraçado. Esse ponto eu vou só me alongar um pouquinho nele, porque ele é muito engraçado. Porque, vejam só que engraçado. Falam que não dá para a gente se apegar
ao conhecimento, a gente ficar estudando muitas coisas, porque a produção científica é muito dinâmica, ela é muito dinâmica. E o que adianta a gente ficar estudando na sala de aula, sendo que o mais importante mesmo é a gente aprender a buscar novos conhecimentos e tal. Mas vejam só que curioso, exatamente as matérias que vocês vão cortando do ciclo básico, que são as matérias das bases fisiopatológicas, essas são a essência do conhecimento que, na verdade, não muda. Não muda, você fala assim, não tem mudanças tão rápidas, dramáticas. Por exemplo, ao longo desses últimos 100 anos, que eu saiba, os ossos do corpo humano se mantêm lá. O corpo humano não se desenvolveu tanto para criar novos ossos e novos músculos, novos nervos, novos tendões, enquanto que sim, os protocolos do tratamento tuberculoso mudaram de forma drástica. Por exemplo, o ciclo de Krebs, a questão dos ciclos metabólicos e tal, esses aí podem ser descobertos em pormenorizar como é que ele funciona, mas a lógica geral dele se mantém. Então, as bases fisiopatológicas é o que dá para o aluno a capacidade de discernir nessas novas tecnologias. Então, tem uma análise realmente crítica frente a essas novas tecnologias. Cortar a matéria do ciclo básico para incorporar a lógica do aprender a aprender, para ir estudar protocolos de atendimento à tuberculose na UBS, é que isso sim é que é completamente momentâneo, porque esse protocolo que você está estudando, daqui a 2 anos poderia ser diferente. Um protocolo de hipertensão ou de diabetes, por exemplo, que é extremamente dinâmico. Enfim, passando. E daí temos um outro ponto que é da desumanização. Um debate muito, muito atual, muito candente. Isso aqui eu peguei trechos que esse primeiro, se eu não me engano, estava numa folha da DENEM, da Executiva de Medicina, que obviamente a gente fazia crítica. Vejam só que interessante. Ele coloca a medicina ontem e hoje. Coloca antes o paciente sorrindo, feliz por estar sendo examinado, tocado pelo médico, e depois a tecnologia só afastando o médico, os profissionais de saúde do paciente. Veja que antes, como o paciente era feliz, todo mundo sorrindo, e depois a angústia da desumanização, obviamente relacionada com a tecnologia. Vejam só que interessante, como ele correlaciona a tecnologia, o desenvolvimento das forças produtivas em saúde, à desumanização. E daí eu queria levantar um questionamento para vocês. Desumanização ou alienação do trabalho? E daqui eu ia entrar. Aqui é muito fácil mostrar isso aqui para colegas médicos e eles concordarem com essas imagens. Mas se você mostra, se a gente for fazer uma discussão mais a fundo, daí vamos discutir agora o binômio alusão e ilusão, tem um diagnóstico correto dos problemas da organização da ciência e saúde. Uma universalização desigual, ausência de integralidade do acesso à saúde, precarização e desvalorização do trabalhador em saúde, e isso, obviamente, traz consequências sobre o atendimento dos usuários e sobre a organização do processo de trabalho. Só que a solução para isso é que é a questão. É questionável, eu diria até que é equivocada. Afirmar que essa falta de vínculo com os usuários do sistema decorre de um despreparo dos profissionais em compreender a subjetividade do indivíduo, considerar a estrutura social em que estamos inseridos, as determinações econômicas, a questão que estamos submetindo ao sistema de saúde. É desconsiderar isso. Nessa parte da desumanização, é muito comum nas faculdades, e na Unicamp tinha bastante isso, aulas para ensinar humanização. Para aumentar os vínculos, para fazer o médico olhar no olho, apertar na mão, ter um bom relacionamento médico-paciente. Coisa que estava sendo perdida. Olha que coisa engraçada. A universidade, a educação, tem um papel de dar o caráter de humanos para uma coisa que eles estão considerando que não é humana. E daí, enfim, podia fazer uma discussão mais pormenorizada sobre o que é ser humano. Por exemplo, a guerra, a violência, a desigualdade social. Isso que eu saiba não é um produto do reino animal. Isso é uma construção essencialmente humana. Relações sociais de produção capitalistas, desiguais, injustas, enfim, são essencialmente relações humanas. E dizer que isso é desumanização chega a ser engraçado. E ainda mais, que a nossa sociedade então vai agora ensiná-los novamente a ser humanos, sendo que na verdade é exatamente a dinâmica social
produtora disso que eles estão chamando de desumanização e que eu chamaria de alienação. E daí, a gente vai ver a substituição do trabalho ao capital, que quando a gente for olhar na Inglaterra, nos séculos XVIII e XIX, essa subordinação do trabalhador ao capital e aquele artesão que eu estava falando lá ao capitalista, a expropriação da sua autonomia, a colocar ele numa situação de assalariado, tirar dele a possibilidade de ser um produtor autônomo e tal, isso não foi feito de forma simples e tipo assim, contente pelos artesãos. Não mesmo. Uma dessas manifestações que eu acho muito, eu vou falar depois porque eu acho ela muito interessante e atual, é a questão do ludismo. O ludismo colocava que a alienação, a expropriação que aqueles trabalhadores estavam tendo do seu trabalho era causada não pela simplesmente assim, eu estou obviamente simplificando demais o ludismo, ele não é assim, eu vou até explicar um pouco melhor depois, mas assim, descontava na máquina, no maquinário, no sistema de máquinas, as relações sociais de produção capitalistas que subordinavam os trabalhadores àquela nova dinâmica de expropriação do trabalho pelo capital. A máquina, e o Marx vai discutir sobre isso, ele vai discutir sobre a reificação, sobre a gente colocar as relações humanas como coisas, tornar o ser humano uma coisa e pegar as coisas e atender a situação de humanos. Então, as máquinas, o sistema de máquinas passavam a ser os responsáveis ou a forma da relação e da expropriação que aquele trabalhador estava vivendo. E eu descontava nas máquinas essa frustração de ser subordinado ao capitalista. Então, tem esse daqui, por exemplo, o trabalhador, e aí, você não vai reagir não sua máquina, você tá aí, você que tanto me oprime, agora eu vou devolver com a mesma violência a máquina, não as relações sociais de produção capitalista. Obviamente o ludismo, e daí eu vou fazer aí tipo assim, minha autocrítica, o ludismo obviamente não é que ele, o movimento ludista achava que a máquina simplesmente era culpada. O movimento ludista, ele se caracterizou pela destruição das máquinas como uma forma de protesto. Mas o que eu acho interessante, que é assim, para ironizar, essa nossa rechaço aos protocolos, às tecnologias, o quanto que não é de ludismo disso aí, né? O quanto que não é a gente tentando colocar a alienação do trabalho, a nossa expropriação da nossa autonomia da produção de saúde, que é causada pelo capitalismo, há uma relação que é uma coisa, né? O protocolo é que está me oprimindo. É a máquina que está provocando desumanização. É a máquina que está fazendo o tempo de consulta demorar menos e o médico não olhar no olho do paciente e já pedir um exame. É a máquina, é a tecnologia que está fazendo isso. Vejam só que interessante, né? A gente reificando, a gente colocando o papel humano na coisa e tirando a relação social da jogada. E daí eu coloquei como superar a alienação. E aí eu coloquei um questionamento. Que uma coisa que é importante para a nossa discussão isso tem a ver com a questão da educação e tem a ver com a questão do trabalho. A gente corre o risco sempre, e isso o Marx alertava no manifesto do Partido Comunista, de tentar avançar mirando o passado. É muito comum, ele falava que vários setores se levantam contra a burguesia, mas vários deles se levantam não com o objetivo de superar o modo de produção capitalista, mas de retornar ao modo de produção anterior. Então, no caso da saúde, é do médico, do profissional de saúde, recuperar a sua autonomia individual e uma produção artesanal de saúde. Voltar no tempo, aquele tempo em que a gente tinha autonomia, em que a gente olhava no olho do paciente, enfim. Os médicos mais antigos vão falar que na época deles era diferente, que hoje em dia a desumanização está avançando e tal. E na verdade o que ele está vendo é o capital avançando, subordinando a produção de saúde às dinâmicas capitalistas. Mas uma coisa que eu queria alertar é que assim, a produção, tanto a produção de sapatos como a produção de saúde, viu um salto qualitativo e quantitativo gigantesco com essa moda de produção fabril. Então, assim, se você for comparar a quantidade de sapatos que era produzido na modo de produção artesanal, se você for comparar hoje com o modo de produção fabril,
obviamente, é tremendamente diferente. Isso você pode analisar quantitativamente bem fácil. Mas se você for analisar a produção de saúde, a quem é destinado o serviço de saúde? Naquele médico artesão. É um serviço de saúde altamente aristocrático. E o acesso ao serviço de saúde nessa forma de organização fabril da produção, fica evidente que trouxe avanços que não tem como a gente voltar atrás. Não tem como a gente voltar atrás, não tem como a gente regredir. O necessário, e daí eu trago o Marx de novo, não só para a produção fabril de sapatos, como para a produção de saúde, não é voltar à produção artesanal, mas a gente avançar para que a produção fabril, o hospital e a fábrica agora fiquem sob o comando dos trabalhadores. Então, agora, em vez do capital subordinar os trabalhadores, que os trabalhadores comandem um processo produtivo. E, com isso, o hospital, a produção de saúde, ela passe a ser comandada não individualmente, mas por uma equipe multiprofissional, pelo trabalhador coletivo. E o Marx fala de trabalhador coletivo quando ele vai falar da fábrica. Isso envolve os conselhos operários, os cordões operários no Chile, por exemplo, e por aí vai. É para a gente pensar que agora não é a ideia que a gente tem que voltar atrás para o médico artesão anterior, mas avançar rumo a uma organização fabril, uma organização coletiva, uma produção coletiva da saúde e seja também organizada coletivamente. É dessas novas contradições que brotam as possibilidades de superação. Então, esses avanços tecnológicos geram novas contradições e é dessas novas contradições que a gente precisa apontar para o futuro e não para o passado. Como superar a alienação, coloquei isso aqui que é exatamente na saúde também. Cada um produzindo seu pedacinho, aí ficam criticando, o problema hoje em dia é que tem um ortopedista especializado na mão e especializado só em mão. Cara, aquele médico do século XVIII conseguiria fazer um reimplante de dedo com a anastomose de nervo, de vascular, todas as coisas. O patamar, o salto que a gente deu em produção de tecnologia, não dá pra gente voltar atrás. E o que eu estou falando não estou defendendo que a gente volte a todo mundo ser médico generalista. Ao contrário, eu defendo a produção de saúde coletiva. Esse coletivo tem o conhecimento do processo produtivo como um todo. Individualmente, não tem e nem tem como voltar a ter. E aí, a formação do médico generalista e do médico artesão. Mas então, o médico generalista que as diretrizes curriculares nacionais falam é um contraponto a essa alienação e a segmentação do trabalho? Ou ainda, a existência hoje em dia de médicos liberais, eu aqui entre aspas, vou explicar porquê, desses médicos dos médicos em consultório, ele também está subvertendo essa segmentação do trabalho? Ou ainda os médicos de família e comunidade, eles subvertem essa lógica da produção fabril e agora eles são tipo produtores artesãos no interior de uma dinâmica atual, tipo, são remanescentes, algo assim? E queria colocar não. Vamos lá, ponto por ponto, o porquê do não. O médico generalista formado aqui pela Faculdade de Medicina e o que é a proposta das diretrizes curriculares nacionais de formar-se médico generalista não é pensando em um médico com amplo conhecimento de todos os campos do conhecimento. Ao contrário, quem estava vendo aqui nas diretrizes, você não precisa saber as bases fisiopatológicas, não precisa passar nas especialidades médicas do hospital, necessariamente. Algumas dessas novas universidades falam que elas não querem ter um hospital universitário, porque elas querem formar um médico para conhecer as doenças mais prevalentes, aquilo que a população mais sofre. Então, ela não vai passar num ambulatório de reumato, num ambulatório com doenças autoimunes ou coisas assim que seriam mais raras. Elas querem saber tuberculose, artrose, enfim, doenças que sejam diabetes, hipertensão e por aí vai. Doenças que sejam prevalentes. Doenças pouco prevalentes, não precisa saber. Então, longe de ser aquele médico conhecedor de todos os setores, todos os campos de conhecimento, esse médico generalista, o médico formado para o SUS, que diz nas diretrizes, é um médico preparado para a guerra. É um médico preparado para cumprir protocolos em meio a uma situação de falta de acesso a insumos básicos
um médico para cumprir protocolos em um lugar onde não tem acesso a outros níveis de atenção. Então, assim, vai fazer uma discussão depois sobre resolutividade, mas que a proposta é que a atenção primária seja resolutiva. E com isso eu quero dizer não que ela vai realmente tratar de fato os problemas de saúde da população, mas que ela não vai precisar de encaminhamento para outros níveis de atenção. Afinal, no governo PT, nos 15 anos mais ou menos, houve uma diminuição de 45 mil leitos hospitalares no Brasil, ao mesmo tempo que havia uma ampliação da atenção primária. Então, você tenta fazer com que oferecer uma cesta básica de saúde da população, de atenção primária, e que aquilo ali é tudo. E que esse médico ele tem que ser generalista, ele precisa saber das coisas mais tecnológicas, porque ele vai trabalhar num ambiente em que ele não vai ter essas coisas tecnológicas. Ele precisa aprender a se virar, a buscar protocolos, a executar protocolos, doenças mais prevalentes. Não precisa encaminhar doenças autoimunes, porque não vai ter para onde ele encaminhar doenças mais complexas. Ou ele cuida ali, ou ele se vira ali com o que ele tem, ou não tem para onde ele mandar. Então, esse primeiro ponto do médico generalista. Segundo ponto, o médico liberal. Eu digo entre aspas, porque assim, primeira coisa, o médico que atende o consultório é muito diferente daquele médico do século XVIII, que eu estou falando, XIX, que é o médico artesão. Primeira coisa, esse médico que está atendendo o consultório, ele encaminha para fazer exames, ele passa a receita para comprar remédios na farmácia, ele encaminha para um outro especialista, ele, por exemplo, um cardiologista, encaminha para um reumatologista, um endocrinologista. Então, tipo, ele não é um cara que ele tem um controle do processo produtivo como um todo. Ele tem resquícios de não assalariamento, na verdade, um assalariamento diferenciado, que é um assalariamento por produtividade, e assim, ele tem uma certa, ele é parcialmente dono dos seus meios de produção, do seu consultório e tal, mas quem dita o preço da consulta é o plano de saúde. O paciente vai naquele médico porque ele é o médico do plano de saúde. Então, é um médico, na verdade, ofertado pelo plano de saúde e tem um local que ele atende que é dele. Mas, assim, mesmo esse grau relativo de autonomia, o capital tem tentado solapar, que é a questão, por exemplo, do doutor consulta. Doutor consulta e os seus semelhantes, né? Que enfim, mesmo esse consultório, aparentemente o consultório privado, individual, agora ser subordinado diretamente ao capitalismo e daí ao capital, ao dono do doutor consulta, e você consegue daí rebaixar o valor da consulta e consegue aumentar, ditar o ritmo de trabalho e tal, enfim, consegue se impor mais sobre o trabalho médico, por mais que o trabalho médico do plano de saúde não fosse realmente autônomo. E assim, o que a gente pode ver pelas pesquisas é que cada vez mais o trabalho médico em consultórios privados, eles são minoritários, e aqueles que ainda mantêm um atendimento em consultório, a renda proveniente disso, apesar de muitas vezes eles acharem que a renda extra deles vem de plantão, normalmente acontece o contrário. A renda extra dele vem do consultório e a renda principal vem dos plantões e do assalariamento direto. E ainda tem aqueles médicos aí ainda mais residuais e tem um consultório privado e que não atende nem por plano de saúde, atende só por consulta privada. Esses são muito mais residuais e, enfim, também estão em processo de extinção. De qualquer forma, não são autônomos, porque eles se relacionam com o resto do sistema de saúde, desde o desafio de exames e para escrever medicamentos, a encaminhar para outros especialistas. Então, a dinâmica dele está intimamente integrada ao resto. E com relação aos médicos de família e comunidade? E daí, não é uma questão de juízo de valor, porque eu sei que, assim, existe um fetiche em torno da medicina de família e comunidade com relação já no movimento estudantil era quase como não era especialidade médica que estava escolhendo um campo de militância política. E com relação à medicina de família e comunidade, ela é uma especialidade médica. Então, já é contra aquela questão do artesanato lá. A não ser que você ache realmente o médico de família e comunidade, a ideia dele, e assim, segundo o Banco Mundial, realmente a proposta é mais ou menos nesse sentido, mas que não tenha uma integralidade, que seja uma cesta básica de saúde e que tudo
que você vai ofertar para aquele paciente seja garantido por esse único médico, que é um médico de comunidade que não vai ter encaminhamento para outros níveis de atenção, que não vai ter possibilidade de acesso a outras tecnologias, não vai ter acesso a nada. Então, em condições precárias, em uma situação onde não tem encaminhamento, não tem integralidade alguma, você vai ofertar tudo que é possível vai estar de conhecimento daquela pessoa ali, daquele médico. Mas assim, a gente sabe que objetivamente, apesar de ser uma política de precarização, de ter uma cesta básica de saúde, população pobre, ter acesso restrito à atenção primária, a ideia da medicina de família e comunidade não era para ser essa, né? A ideia da atenção primária não era para ser era para ser só a porta de entrada, só assim, que eu falo assim, era pra ser a porta de entrada e não o fim de linha. Tipo, a pessoa não conseguir ter acesso a outros níveis de atenção e com isso furar a integralidade. A ideia não era essa na época da criação do SUS. Apesar de que, objetivamente, cada vez mais, e o Banco Mundial pressionando para isso, a ideia é que seja desse jeito. Garantir somente uma cesta básica. E como superar a alienação? A superação do trabalho alienado fabril não deve ser buscada no artesão, mas no controle das fábricas pelos trabalhadores. A libertação da linha de produção e da subordinação ao capitalista não vai ser conquistada individualmente, voltando a essa condição de profissional autônomo, né? Mas pela cooperação e o controle da produção pelo trabalhador coletivo. E no caso da saúde, é muito comum chamar de equipe multiprofissional. Trabalhar com as diversas categorias de especialidades médicas e não só as categorias diretamente da produção de saúde, né? Como no hospital você tem outros setores que aparentemente não são diretamente da saúde, né? E você tem experiências até pelo mundo, né? Assim como tem experiências de ocupação de fábrica e controle das fábricas sobre os trabalhadores, de ocupação de hospitais e controle dos hospitais pelos trabalhadores, além, claro, das experiências socialistas de uma reorganização do sistema de saúde como um todo. E daí as mudanças são mais profundas e eu não vou conseguir ser completo aqui nessa fala sobre isso. Por fim, e agora é o último slide, para quem ainda estiver acordado aí, com relação à humanização, eu trouxe um poeminha que eu achei engraçado, interessante, que discute, ele permeia, por mais que não tenha sido a intenção do autor, a questão da alienação do trabalho, né? E da hipocrisia de discutir humanização sem discutir condições de trabalho e alienação do trabalho. Então, vamos lá ao poema. O autor é desconhecido. Precisamos de médicos mais humanos, de preferência humanos que não precisem se alimentar. Um hospital repleto de gente doente a sofrer e o médico sai para almoçar? Absurdo. Sair para fazer um lanche, então? Falta de respeito total. De preferência humanos que não precisem nem mesmo ir ao banheiro. Que se mantenham atendendo os doentes ininterruptamente, com o melhor humor possível. Rápido, eficaz e sem erros. Como humano. De preferência também que não reclamem dos salários atrasados. Que não deixem que 2 ou 3 meses sem receber afetem em nada a sua rotina. Greve? Nem pensar. Vocês trabalham com vidas. Parem de ser desumanos. Precisamos de médicos mais humanos. De preferência que não precisem dormir. Dê um cochilo? Vagabundo. Não atendeu ao celular de madrugada? Insensível. O paciente foi grosseiro ou te agrediu? Óbvio, ele estava fragilizado. Você não pode se fragilizar. Precisa ser humano. Desumanamente humano. É isso.